Não vai me apresentar, não? Eu vou apresentar o pastor Eli Bento Corrêa, escritor que já está no 14º livro. Ele tem um livro de crônicas ali, a saída, que o irmão Denis vai nos ajudar para quem quiser adquirir. E ele foi pastor aqui durante 12 anos. E depois, pela graça de Deus, eu assumi aqui. Então, ele não precisa ser apresentado, ele é um servo do Senhor que está aqui para trazer a mensagem de Deus. Obrigado, pastor Valdir. Eu sabia disso, mas dito por você tem outro valor. Meus irmãos podem imaginar a minha alegria, satisfação estar com vocês nesta oportunidade, quando a igreja completa mais um ano de vida, mas não é mais um ano de vida, são 75 bodas de brilhante, certo? Então, hoje é algo muito especial. Estou muito feliz em estar com vocês aqui. Sempre tenho estado ao lado do pastor Valdir, conversando, e a igreja está dentro de mim, e se vocês queiram ou não, eu sou dessa igreja. Certo? Dado o carinho com que os irmãos me distinguiram aqui durante os 12 anos. Algumas coisas aqui que a gente vê que permanecem as mesmas, né? As 3 mocinhas, certo? Famosas da igreja, a irmã Irani, a irmã de Grácia, a irmã Neide e a nossa irmã Cristina, né? Cristina Tojar, certo? Podem ficar em pé, certo? Embora sejam tão conhecidas, ok? São as 3 moças que seguem brilhando e abençoando a vida da igreja, né? Então, ok, e a informação aqui que trabalharam na culinária, e hoje à noite vocês serão surpreendidos. Só vai comprovar quem vier, tá bom? Então, irmão, que Deus abençoe vocês, viu? O irmão Cabral sempre com a mesma cara. A cara é a mesma, né? O corpo já está um pouco chumbado, mas ele vai lutando. Ele vai lutando. Eu tenho muita admiração por esse nosso irmão. E também o prazer de ver a nossa irmã Taíla, né? E que ela se faz acompanhada de 4 princesinhas, coisas mais lindas, né? Então, eu estou falando porque quando estava aqui, ela era jovem ainda, não era casada, certo? E como Deus trabalha e como Deus mudam as coisas, né? Aqui o irmão José Maria, a irmã Marineide também, sempre com as mãos erguidas. Não é assim? Sempre vibrando, certo? Sempre com as mãos para cima e sempre no mesmo lugar. São detalhamentos que pastor idoso reconhece, né? E que ficam gravadas em nossas mentes. O pastor Valdir falou uma coisa muito bem, vou tomar só 2 minutos dos irmãos, certo? Sobre este livro aqui. Que tal, gente? Bonito ou não? Muito fraco. Bonito ou não? Muito bonito. Ok, esse livro é o meu 14º livro e são as crônicas do Bento. Eu estou me achando agora, né? Tudo é o Bento, né? E são 108 crônicas que os irmãos poderão adquirir, ali à frente está, e o prefácio feito pelo meu filho, modéstia à parte, muito emocionante. Os irmãos que conhecem vão se lembrar dele. Queridos irmãos, agradeço a Deus por essa oportunidade de estar com vocês hoje. Deus me deu o dom de escrever. Escrever é a minha paixão. Penso que a minha escrita é diferenciada. Eu não quero apenas informar, eu quero formar caráter. Eu não quero apenas emocionar, eu quero marcar consciência. Eu não quero apenas escrever, quero que o que eu escrevo permaneça na sua memória. Este livro não é apenas uma leitura, é um convite para pensar, sentir e refletir e, sobretudo, perceber Deus nas pequenas coisas do cotidiano. São textos curtos, simples, mas profundos. Desejo que você o leia.
Cada página tocará o seu coração e lhe aproximará mais de Deus. Eu estou na entrada do templo ali para atender os irmãos. E um livro que custa muito barato, certo? Apenas R$30. Você tem diversas formas de pagamento. E o mais importante, vai autografado. Pensa que é pouca coisa? É muita coisa, certo? Nada de humildade da minha parte. Ok, feito isso, pastor, muito obrigado pelo carinho. E quando eu falei que gostaria de apresentar o livro, ele disse, não, você prega para a gente naquela oportunidade. Então, é com muita alegria que eu estou aqui. E fiquei surpreso com a chegada do irmão José Moura, irmão diácono José Carlos Moura, que eu tenho carregado comigo como exemplo de um diácono exemplar. Diríamos assim, um protótipo de diácono. Ele sabe disso, eu não faço para engrandecê-lo. É um homem de Deus que tem o seu posicionamento, o seu relacionamento muito sério e sempre cuidando dos pastores e cuidando da igreja. Por isso, honra-me tê-lo aqui à minha frente nesta oportunidade. Que Deus o abençoe. Irmãos, ele percorreu 320 quilômetros. Coisas que eu fiz durante 10 meses, indo até lá. Percorri 25 mil quilômetros naquele período. E Deus me deu a graça de não faltar um domingo sequer, porque estava enfermo. Deus renova as nossas forças. Estou acompanhado da minha esposa, querida esposa Maria Cristina. Mandou beijo para todos, certo? Ok. É um prazer também ver o pastor Geraldo, irmã Eura, certo? Fica em pé também, dá um sorriso para o povo, manda um beijinho, coraçãozinho. Ok. São pessoas queridas, gente do nosso tempo, irmãos, tá? Estamos em festa, por isso eu estou quebrando o protocolo, certo? E espero que os irmãos entendam assim. E quero convidar você a uma meditação nesta manhã. Quando fui convidado a pregar, o que vem na mente do pregador? O que eu vou pregar? Diante de tantas coisas lindas, retrospectos mais positivos que os irmãos já tiveram aqui a respeito da igreja, o que eu devo pregar? E as minhas pregações são advindas da palavra de Deus, elas emergem da palavra. A primeira pessoa que escuta a mensagem é o mensageiro. E eu sou cúmplice daquilo que eu prego. Não prego no sentido de oratória, para ser visto ou falar bonito. Eu quero que quando eu falo aos corações de vocês, o Espírito de Deus toque no coração de vocês. Mas ademais de tocar no coração, toque na mente. Porque temos que entender aquilo que estamos ouvindo. E o primeiro texto está em Salmo de número 103. Salmo de número 103. Muito conhecido esse salmo de muitos ensinos para nós. Salmo 103, versículos 1 até o versículo 3. E diz assim o texto sacro: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida, e assim vai numa linguagem sinfônica e poética, descrevendo a beleza e a bênção da gratidão. E o outro texto está naquele versículo que é dos diáconos, mas também é do pastor.
primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, os primeiros versículos de 1 Timóteo, capítulo 3, mas a partir do versículo 8, passa de pastor para diácono, falando sobre as qualificações do pastor, mas logo a seguir fala sobre os diáconos também. E no versículo 15, é interessante que as qualificações para os diáconos são as mesmas para o pastor. E os diáconos são assim também qualificados, na mesma categoria. O que diferencia um pastor de um diácono é que o pastor é chamado por Deus para pastorear o rebanho, de uma forma geral, chamada assim de full time, um tempo completo. Enquanto que os diáconos fazem quase que o mesmo serviço, mas não tendo um compromisso de tempo. E no versículo de número 15, termina o apóstolo Paulo falando a Timóteo nos seguintes termos. Versículo 14. Escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Que Deus abençoe a sua santa e bendita palavra. Amém. Amém. Quero falar aos irmãos sobre gratidão. Quero remeter os nossos pensamentos a um passado, mas nós não vamos ficar no passado. Quero falar sobre a relevância da igreja para os nossos dias. Esse salmo de número 103 é um hino de gratidão. Os primeiros 6 versículos é a gratidão de ordem pessoal. A partir do versículo 6 e o versículo 7, fala sobre a gratidão em termos de uma nação. A gratidão é não esquecer a história, é relembrar-se aquilo que Deus fez durante toda a trajetória do povo de Israel. A história do povo de Israel é a nossa história também. Suas lutas são as nossas, suas vitórias são as nossas. O seu Deus é o mesmo Deus, Ele segue conosco. E aqui o salmista está se alegrando, está talvez passando na sua mente como aquilo que nós chamamos rebobinando o seu passado, e outra coisa não sobrou para ele senão escrever em palavras poéticas: bendize, ó minha alma, o Senhor. Extasiado diante de Deus, só pode dar poesia, agradecimento. Um fluxo que nasce do ser e que volta para o próprio Deus. Gratidão é não esquecer a história que Deus tem escrito. Uma igreja de 75 anos, ela precisa lutar contra o risco de não esquecer. Por que que vem esse termo do salmista? Não te esqueças, porque é natural do ser humano, proclive da sua natureza, o esquecimento. Tantas coisas que Deus faz, mas nós esquecemos com muita facilidade. A história do povo de Israel mostra isto. Os grandes feitos de Deus e logo em seguida eles esqueciam. Daí esta advertência. Não esquecer o início. Não esquecer o início. Aqui fora pincelado previamente sobre a localização. E o pastor, atento à história do tempo, disse: são apenas 2 lugares. Sim, assim diz os anais históricos desta igreja.
Iniciou-se na rua Ilíria e depois veio para este local. Mas a gratidão do pastor desta igreja, ele estava falando ali comigo, assim, com muito entusiasmo. Por isso que quando o irmão veio, eu estou entusiasmado, porque ele já insuflou em mim muitas coisas boas. Ele disse, nesses últimos 30 anos, tem sido você e eu à frente desta igreja. Amém por isso, irmãos? Amém por isto. Quando há uma volatilidade tão grande de pastorado, sobe e desce, 1 ano, 2 anos, o cara não vai para o seu lugar, certo? Mas são 30 anos. Nós não esquecemos o nosso passado tão humilde. A história desta igreja, no sentido da sua doutrina, a mesma doutrina que iniciou é a mesma que prossegue, porque as nossas doutrinas não são doutrinas batistas, são chamadas assim, doutrinas bíblicas batista. E isso faz toda uma diferença. As doutrinas batistas são bíblicas. Não há uma doutrina batista, há uma doutrina bíblica batista, é a mesma. E o pastor não foi tomado de surpresa, não desviou desses ensinamentos. Aqui, o Evangelho segue sendo pregado, a salvação segue sendo anunciada, Jesus sendo o Salvador, o Espírito Santo de Deus sendo aquele que está a orientar a nossa vida. As nossas doutrinas são as mesmas. A nossa própria história, a história denominacional. O que é isto? O nosso nome, o nome Batista, segue o mesmo. Não houve nenhum desvio na rota nesse percurso. Pertencemos a uma denominação. Vale aqui dizer que denominação não salva absolutamente ninguém. Esse é o nosso arcabouço, diríamos assim, histórico. Em face daquilo que vocês estão vendo no dia a dia, até mesmo uma determinada igreja, que não é a nossa história, ela fez questão de permanecer o nome Batista, embora professe uma série de outras novidades. Nós não podemos, entretanto, ficar nesse passado. Do passado precisamos ter lembranças e não apegos. Porque a vida ela é mutativa, ela vai mudando. Nada do que foi será do jeito que já foi um dia, como canta tão bem Lulu Santos, né? Tudo vai, tudo vem. Mas a Igreja de Cristo tem um padrão. Ela tem o seu, estou chamando aqui, o seu DNA, que é inegociável. A Igreja precisa da sua contextualização do tempo presente que nós vivemos. Uma igreja que está comprometida com a obra de Deus. Dos batistas, espero que esse padrão não seja, que o que eu vou falar aqui, ele não seja estragado. Mas nós não temos denúncias de igrejas batistas. Quando falo isso, irmãos, fico sempre com o pé atrás, porque é natural do ser humano os erros. Mas se a igreja está firmada na palavra de Deus, e a partir da palavra de Deus não tem como dar errado. Hoje, também não estamos ouvindo das nossas igrejas, e se nós não estamos ouvindo, pedir a Deus que esse padrão não enfraqueça, não seja subornado,
que não vendamos a nossa história batista, os nossos princípios, que nós preservamos tanto, e que geralmente são conservados pelos diáconos da igreja. Diácono da igreja é um preservador das doutrinas bíblicas, irmãos. Estou escrevendo um livro, terceiro, nesta série, mostrando que as igrejas mais bem-sucedidas são aquelas que têm diáconos sempre atentos. A igreja permanece viva, que não causemos decepções, os escândalos políticos e financeiros que nós estamos vendo nos nossos dias. E é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, seu jovem pastor, ele orientando, falando sobre qualificações de pastor, qualificações de diáconos, no versículo de número 14, ele disse: pois se por um acaso eu atrasar a chegada até aí, para que saibais como deveis andar na casa de Deus. Andar na casa de Deus, você se encontra, você é membro da igreja. Como você está andando na casa de Deus? Na retidão, na santidade, princípios éticos e morais. Nós representamos uma igreja, irmãos. A igreja é projetada no bairro, ela é projetada na sociedade, ela é projetada no sentido de influenciar e não o inverso da coisa, a sociedade influenciar a igreja através de uma série de outras mutações. A igreja aparece aqui nesse contexto lá de Paulo falando a Timóteo, num contexto bíblico, para que se eu atrasar, sabeis como deveis portar-se na igreja. Mas que tipo de igreja? A igreja do Deus vivo. Sublinhe isso na sua mente. Você pertence a uma igreja do Deus vivo. Em contraposição, meus irmãos, aos ídolos do passado, aos deuses humanos, aos misticismos, a igreja é do Deus vivo. Por isso a igreja jamais morrerá. Jesus profetizou: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os templos podem acabar, mas a igreja não. E você é parte dessa igreja. Meus irmãos, a bênção de ser membro de uma igreja, os irmãos não têm ideia. Como pastor já há 51 anos, eu tenho visto a igreja, ademais de ser do Deus vivo, é o local do nosso refúgio. Abrindo-se uma digressão, isto é, um parêntese, quero dizer que esta igreja é uma igreja altamente inclusiva. Esse é o coração do pastor de vocês, uma igreja inclusiva. A igreja é do Deus vivo. E agora falando, o apóstolo Paulo falando sobre as qualificações da igreja, o que é a igreja? Ele diz: a igreja é coluna e firmeza da verdade. Meus irmãos, a coluna, ela não cria a verdade. A coluna, ela sustenta a verdade. A verdade é a matéria-prima da igreja, recebida do seu fundador, que é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Verdade personificada. E, meus irmãos, quando eu prego sobre esse tema e falo sobre verdade, declaro a todos: eu prefiro uma verdade sangrando a uma mentira acariciada. Esta é a igreja, que completa 75 anos. A coluna não cria a verdade, ela sustenta a verdade.
A igreja não negocia os seus princípios, ela vive estes princípios. A igreja, ela não se deixa moldar pelas coisas do mundo, pelos modismos, pelas cores negras que geralmente estão chegando em nossos templos. E eu não sei porque esse contraste do branco, do claro, da lucidez com a cor que as pessoas estão preferindo. E mesmo as nossas igrejas, por mais tradicionais que sejam, não estão isentas disso que eu não tenho apreço. Deus é luz, Deus é verdade. Ela não está moldada. O DNA da igreja é a santidade de Deus. E vale dizer que a santidade de Deus também é incomodativa, ela incomoda as pessoas, como a verdade incomoda as pessoas, porque ela mostra aonde está ou estão os erros. Este é o DNA desta igreja. Não adianta, meus irmãos, termos os templos lotados, superlotados, se Deus não estiver ali. Como tão bem declarou o profeta Amós, o pastor de Tecoa, com uma linda mensagem, falando da contextualidade do seu tempo, muito culto e pouca adoração, coisas que trazem asco, que são abomináveis aos olhos de Deus. Escrevendo um livro sobre este tema de Amós, e vocês vão ficar surpresos. Eu trouxe Amós de Tecoa, levei para Brasília, e chegou lá, ele viu uma estátua, a estátua da justiça com os olhos vendados. Bem, por aí os irmãos podem entender daquilo que nós estamos falando. E esta igreja pode não ter milhares de membros ou pessoas agregadas, aquelas que entram por uma porta e saem pela outra porta, uma igreja que tem uma fluidez, mas uma perda ao mesmo tempo, e não é sem razão que temos hoje, dentro de um contexto evangélico brasileiro, não estou me referindo a outros países, 40% de pessoas desigrejadas. Não sei, não conseguiram encontrar, ou Deus não estava naquele local onde se sonhava ser um lugar aprazível, onde Deus era glorificado. Mas não é de causar-nos espécie o fato, porque o João, escrevendo as suas 7 igrejas, houve uma igreja que Jesus chegou lá, eis que estou à porta e bato. O Senhor da igreja não podia entrar na igreja. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, eu entrarei. Meus irmãos, nós servimos a igreja de Jesus. Os irmãos completando esses 75 anos, essa firmeza, esta balize, esta estrutura que é a palavra de Deus, ela se torna inabalável. Não somente 75 anos, um pouquinho mais estamos chegando aos 100 anos, e eu quero estar aqui pregando. Amém? Eu estou nessa, meu. Você também está nessa? Certo? Vamos estar, irmão, porque há a possibilidade de vivermos 100 anos, né? Quem é aqui que tem justamente 75 anos? 75. Quem é que tem 75? Alguém tem? Ali, o Célio. Então o Célio é a nossa referência. A nossa referência. A igreja tem a sua idade. Na hora que os irmãos olharem para o Célio, está olhando para a igreja. Tem a mesma idade do Célio, certo? E eu acho que a igreja vai te passar, viu? Vai seguir. Isto, beleza.
Ok, meus irmãos. Então, o que eu estou dizendo para os irmãos? Permaneçam nesta linha, neste encaminhamento. Nós estamos agora já partindo para o nosso encerramento. Eu quero dizer, meus irmãos, que 75 anos comemora-se as bodas de brilhante. Uma vida que é constituída pelo amor, pela fidelidade e pela superação e pela permanência. Diríamos assim que é quase que um monumento, baseado então no amor que resiste o tempo, a fidelidade que lapida as lutas e a beleza que é constituída pela permanência. Porque a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito, até chegar à presença de Deus. Que coisa linda, irmãos, estávamos na igreja. 75 anos. A igreja continua sendo luz num mundo de trevas. Essa igreja segue vencendo os desafios, que, como nos diz Josué, até aqui nos ajudou o Senhor, mas não é somente até aqui, porque Ele é permanência, Ele seguirá conosco, nada vai nos deter. E canta então o apóstolo Paulo: quem nos separará do amor de Deus? Absolutamente nada. 75 anos, parabéns, igreja. Parabéns, pastor Valdir. Parabéns, diáconos da igreja. Parabéns ao ministério de louvor e adoração da igreja. Colunas que sustentam as nossas igrejas. E só abrindo um parênteses, meus irmãos, quero dizer que desta igreja ou nesta igreja temos pessoas que são verdadeiros expoentes. Temos uma escritora de criança, temos um escritor que versa sobre diversos temas, temos uma equipe de louvor muito boa, temos uma equipe de som e imagem. Não sei se estão me fazendo bonito, né? Senão, eles conseguem até fazer o feio ficar bonito, de tão eficaz que é. Tem tudo, meus irmãos. Este livro recebeu os toques finais de um membro desta igreja, na elaboração da sua diagramação, que é o nosso irmão André. E esta igreja, proximamente, há de consagrar futuros pastores. Aqui tem sido um celeiro, viu, irmão José Carlos? Um celeiro. Porque a igreja, meus irmãos, não é bênção somente no local. A igreja é bênção onde estiver. E esta igreja chega aos mais longínquos pontos do planeta. Só vou citar 2 casos. Por aqui passou um homem bêbado. Por aqui passou um homem drogado, que foi encontrado pelo irmão Etevaldo. E eu trabalhei com ele. O irmão Miguel. Terrível. Levei 2 vezes para a sua cura. Hoje é um pastor que esta igreja produziu. Essa semana, recebi na minha casa o Adriano, também fruto do trabalho de um diácono da igreja. Recebi o irmão Adriano, que trabalha com inseticida, trabalha matando esses animaizinhos que infernizam a nossa vida. Foi a minha casa. Ele disse: pastor, tudo começou lá na PIB do Ipiranga, onde
houve uma mudança em toda a minha vida. Meus irmãos, a vocês, ao completarem 75 anos, esse é o caminho que devem seguir. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Siga inspirando o pastor Valdir, a nossa irmã Miriam. São dois escritores incubados, de alta capacidade, mas são medrosos. Eu estou sempre ao lado deles. Irmãos, a igreja poderá produzir muito mais do que está fazendo. Que Deus abençoe e aplique ao nosso coração todas essas verdades, e toda honra e glória seja para o Senhor Jesus, Senhor desta igreja, hoje e para sempre. Amém. Música, maestro.